Boa noite a todos. É que com enorme alegria que nós nos encontramos aqui esta noite com o desejo de que todos estejam em paz e que possamos ter algumas horas de reencontro interior através dessa fala que vai nos levar a algumas reflexões. O tema de hoje está relacionado com fé, esperança e caridade. Claro que tudo isso é alicerçado na ideia do amor e da solidariedade. Nestes dias em que a humanidade terrena passa pela prova severa da pandemia da Covid-19, somos levados e recomendados ao necessário isolamento, num compromisso recíproco e solidário de achatamento da curva de incidência da doença, da virose, na ânsia de ganharmos tempo para uma possível solução medicamentosa ou também com o desejo de ganharmos tempo para a descoberta de uma vacina. E tudo isto nos leva a inúmeras reflexões sobre a nossa humanidade, em termos de valores e de reconhecimento do nosso eu. O homem, através da sua evolução, desenvolvimento da sua inteligência, já conseguiu superar inúmeras enfermidades em tempos passados. E nós sabemos perfeitamente que no momento atual nós gozamos de uma situação muito especial, porque temos sofisticados meios tecnológicos capazes de detectar em curto espaço de tempo graves enfermidades, mas também sabemos que de tempos em tempos surgem novos desafios e que este desafio atual veio para testar exatamente o nosso autoconhecimento e nos impor o reconhecimento das nossas fragilidades diante do universo infinito. Por instinto, como ensina a Joana de Ângeles, o ser procura evitar o sofrimento. É da nossa natureza. Temos temor ao desgaste, nos assusta a velhice, temos temor à dor, à morte. Tudo isso se apresenta íncito em nosso ser, em todos os seres. E claro que isso está sob o comando da preservação da vida, que é uma bênção, mas que nem sempre é devidamente valorizada por cada um de nós. Estamos muito acostumados a olhar para fora, a ter as coisas de ordem material e esquecemos do nosso ser profundo, do nosso ser consciencial. Somos norteados para a porta larga e gostamos da porta larga, gostamos das facilidades, mas urge a necessidade de um novo olhar, de um olhar que nos leve a refletir e leve a perceber na nossa consciência
a questão da responsabilidade. A responsabilidade diante da vida, através de uma conduta moral e mental elevada e harmônica, com vistas ao que de fato nós viemos fazer aqui. Ou seja, desenvolver o nosso ser rumo ao êxito existencial. Jesus nos ensinou o caminho do amor. Em todo o seu evangelho, ele nos fala de amor, ele exalta a harmonia moral, a harmonia emocional das criaturas perante a vida. É assim, aquilo que já tinha sido nos ensinado anteriormente, foi através dele praticado e demonstrado, exemplificado. Ou seja, qual é o nosso dever, qual é a nossa tarefa diante da vida? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. O amor deve ser o nosso objetivo. Não se trata aqui, evidentemente, do amor como nós o vemos tratado de um modo geral. Não é o amor egoísta, não é o amor permeado de soberba, de dominação, de submissão, mas o verdadeiro amor. O amor que tudo perdoa. O amor que olha a todos como iguais. O amor que reconhece a humanidade e reconhece o Criador. Séculos depois veio o Consolador, codificado por Allan Kardec, e nele ficou estabelecido que a aplicação correta para o amor se daria pela caridade. Caridade como terapia de paz e de igualdade. E o momento exige que nós tenhamos fé, esperança e caridade. O isolamento oportuniza o autoencontro e também oportuniza a libertação dos velhos hábitos mentais e morais para a conquista do nosso eu espiritual, eterno, que antecede o nosso corpo e sobrevive na eternidade, ao qual está inexoravelmente fadado o processo evolutivo, quer pelo amor, quer pela dor. Vivemos um mundo, e sabemos bem disso, porque o próprio Cristo nos disse: a felicidade não é deste mundo, portanto vivemos num mundo de provas e expiações, no qual os nossos atos são regidos por uma lei natural, lei do Criador, lei de causa e efeito. Ninguém sofre sem uma razão justificável. Porque se assim não fosse, se não houvesse uma causa, se não houvesse uma razão, e se essa razão não fosse criada por uma causa, e que, portanto, a dor muitas vezes passa a ser o efeito desta causa, não estaríamos diante de um Deus justo. A justiça divina cria uma lei natural de causa e efeito. Nós aqui geramos a causa e, consequentemente, acionamos o efeito. O estado normal do ser deveria ser o da felicidade.
mas como nós nos deixamos levar pelos olhares externos, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, acionamos efeitos indesejáveis. O estado normal do ser é de saúde. A doença é episódio de recondução e recuperação moral. E é nos momentos em que nos encontramos em xeque é que nos enchemos de fé. E aí perguntamos, o que é a fé? Segundo o Evangelho, é algo que não se prescreve, que não se impõe, que não se recomenda, que não se ensina, mas que se adquire. A fé, ela é inata. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Inúmeras vezes vemos pessoas que dizem, não acredito em nada, acho que a vida é só este momento, vou aproveitar o máximo, e no momento da dor se lembra rapidamente de buscar auxílio da divindade. A fé é inata, eu disse, basta uma centelha para desenvolvê-la, mas para ter fé é preciso uma base, e essa base está relacionada com a nossa inteligência. Essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer e como nós devemos compreender o mecanismo da vida. Portanto, nós estamos falando de uma fé raciocinada, que se apoia sobre fatos e lógica e não deixa dúvidas. Através do raciocínio, entramos em sintonia com Deus e nos reconhecemos as nossas limitações e somos obrigados a nos colocar numa posição de humildade. Assim, nos ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ora, a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. E como mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, devemos velar atentamente pelo seu desenvolvimento e pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem, a esperança e a caridade. A esperança é um sentimento que demonstra como possível a realização daquilo que se deseja. Estamos falando, tá, do reconhecimento das nossas potencialidades, porque ela tem a ver com agir. Confiança no nosso ser como criação divina e que, portanto, através da caridade, nós podemos colocar as nossas potencialidades em ação. E o fazemos quando reconhecemos o próximo e, portanto, neste momento, nós também estamos entrando no campo de ação da solidariedade. Nos dias atuais, somos chamados a observar essas três virtudes: fé, esperança e caridade. Lembramos, no entanto, que não estamos aqui falando de uma fé
religiosa, apenas entendida no sentido religioso. Nós estamos falando de uma fé ativa, da fé que nos ensinou o Mestre. A fé que nos ensinou o Mestre no sentido de que somos capazes de remover montanhas. E que, para tanto, se exige ação. Ação. A fé, ela aciona a vontade e nos gera a certeza de que essa vontade pode ser cumprida, considerando a nossa força e a capacidade que cada um de nós tem em si. Ao estudar a obra básica de Kardec, nós percebemos que ela nos norteia a viver os ensinamentos, os ricos ensinamentos do Mestre, porque Kardec nos auxilia à reflexão e à ação. Nos norteia para a fé robusta, nos direciona para a perseverança. O Evangelho ensina que se quisermos colocar a nossa vontade a serviço da força que temos em nós, que cada um tem em si, somos capazes de realizar prodígios. Prodígios efetivos. Gerar resultados no nosso meio. Veja que veio o coronavírus, veio o isolamento e com ele nos perguntamos: qual o sentido da vida? Com ele fomos e somos chamados a uma viagem interior. Precisamos lembrar que somos espíritos imortais, reencarnados em um corpo transitório. O vírus nos surpreende? Não. O vírus nos demonstra que vivemos numa aldeia global, onde estamos comprometidos uns com os outros. Nunca antes vivemos tão intensamente essa necessidade desse reconhecimento. Estamos, portanto, comprometidos. Fomos atingidos em todo o nosso planeta. E isso, portanto, estamos obrigados a reconhecer, né, a nossa humanidade terrena. E, portanto, também todos essa situação que se gerou conduz nosso pensamento a Deus e nos levam a velar atentamente ao desenvolvimento das duas filhas que nascem da fé. A esperança e a caridade, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A esperança é um sentimento que vê como possível a realização daquilo que se deseja. Significa o reconhecimento das nossas potencialidades, confiança no nosso ser como criação divina. E a caridade significa o agir sobre esse reconhecimento. O agir no reconhecimento de que nós temos próximo e que nosso próximo é que nem nós. Somos uma única humanidade
em termos de sentimentos, uns mais desenvolvidos, outros mais desenvolvidos em outros pontos, outros menos, com menos oportunidades, ou temporariamente com algumas qualidades obscurecidas, mas, enquanto humanidade, exige-se que cada um de nós tenha um agir solidário. Nos dias atuais, somos chamados a observar essas virtudes. Estamos vivendo a presença de um vírus que não atende aos nossos caprichos, que aparentemente nos torna impotentes, ainda que vivamos no mundo tecnológico. Mas não pode ser tão rápido, não pode ser tão passageiro, porque ainda vivemos muito dentro da nossa bolha egocêntrica. Ainda estamos muito assentados no nosso egoísmo, na nossa soberba. O Livro dos Espíritos, capítulo 3, fala da lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é a lei do amor. A lei do amor. Na realidade, fala sobre diferentes leis. Lei do progresso, lei do trabalho, lei da destruição. Mas vamos focar na lei do amor. E o Espiritismo não nos veda o desfrute de nada que o nosso planeta nos oferece. Muito pelo contrário, através do trabalho, temos direito a realizar os nossos anseios. Mas não podemos descuidar do nosso espírito. Nosso espírito deve estar permanentemente em conexão com Deus. Somos criaturas dele e temos que estar conectados com os valores a serem desenvolvidos no curso da nossa existência. Assim, tenhamos fé. Fé nas nossas ações, nas nossas qualidades, nas nossas possibilidades. E exerçamos o amor ao próximo com esperança e caridade, no intuito de cumprir com o compromisso assumido diante da nossa encarnação. E para terminar, mais uma vez, vamos trazer os ensinamentos do venerando espírito de Joana de Ângeles. Estamos aqui tratando da fé estruturada na consciência. E Joana diz: a fé estruturada na consciência oferece a resistência para enfrentar montanhas. Montanhas? Que montanhas? Montanhas de desafios. A fé lúcida é enriquecedora e faculta a aquisição e o burlamento de recursos intrínsecos do nosso ser para vencer todas as situações, a serem enfrentadas sempre com calma, com tranquilidade, né? Na certeza de que os resultados nos direcionam para o crescimento moral, para o crescimento espiritual e para a felicidade. Então, sejamos positivos e busquemos, neste momento difícil que estamos vivendo, acolher o nosso próximo como nosso igual, com atitudes humanas e humanitárias, sempre alicerçados na fé e na solidariedade,
na esperança e na caridade, consolidando assim o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Com estas palavras, eu encerro essa minha palestra na esperança de que cada um de nós saiba buscar dentro de si este potencial que temos a ser lapidado e que possamos também cumprir com a nossa parte dentro deste processo que ora estamos vivendo, tornando-nos melhores, mais acolhedores e mais amorosos. Que assim seja, graças a Deus.